continuando nossa aula de hoje, nós vamos estudar agora a teoria referente ao módulo 32, energia cinética e teorema da energia cinética. Quando falamos em energia, associamos os tipos de energia com as formas de energia presentes no nosso cotidiano, como energia elétrica, energia térmica, energia nuclear, energia solar, energia sonora, energia luminosa, energia química, energia eólica, energia hidrelétrica. E quando nós falamos de energia, não podemos esquecer que as transformações de energia obedecem os princípios fundamentais da física, que é o princípio da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de um tipo em outro. Assim, nós vamos estudar a energia mecânica, que é a energia que pode ser associada ao movimento de um corpo, da forma de energia cinética, ou à posição do corpo, energia potencial. E a energia potencial, ela é subdividida em gravitacional e elástica. Gravitacional está associada aí com a variação de posição relacionada à altura, e a elástica está associada com a variação de posição de uma deformação elástica, de um elástico ou de uma mola. Então, iniciando aí o nosso estudo sobre energia mecânica, primeiro nós vamos definir o que é energia cinética. Porque energia mecânica nada mais falando aí, equacionando já o nosso conceito, né? Energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Então, nós vamos definir o que é energia cinética, vamos definir energia potencial do tipo gravitacional e elástica e, em seguida, estudar a conservação de energia, os sistemas conservativos, depois os dissipativos e assim sucessivamente. Então, voltando. Falando de energia cinética, nós temos que a energia cinética é a energia que um corpo possui sempre que ele apresenta movimento. Ou seja, ele apresenta velocidade associada ao seu movimento. Nós calculamos a energia cinética de um corpo pela equação. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Massa sempre em quilogramas, unidade do sistema internacional, velocidade em metros por segundo. Assim, nós temos que a unidade de medida de energia cinética, que nós representamos por EC, é Joule. A mesma unidade de medida de trabalho, que nós acabamos de estudar. Então, todas as formas de energia que nós vamos estudar vai ser medida em joules, que também é uma unidade do sistema internacional, né? Reforçando aí. Quando a gente fala de energia cinética, e nós definimos o trabalho de uma força, né, como sendo uma grandeza física escalar associada à ação de uma força ao longo de um deslocamento realizado por um corpo, nós podemos relacionar esses dois conceitos. Trabalho é uma forma de energia e nós temos o conceito de energia cinética, né, que está associado ao movimento de um corpo. Então, quando eu considero um corpo com velocidade inicial v0 e eu aplico nesse corpo uma força resultante e essa força atua durante um intervalo de tempo e altera a sua velocidade, né, ao longo de um deslocamento, nós podemos relacionar os conceitos de trabalho e energia. Então, partindo da definição de trabalho de uma força, nós relacionamos os conceitos de trabalho e energia cinética. Então, vamos lá. Trabalho de uma força, por definição, é o quê? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, olha só. Se eu considerar que esse corpo tem uma velocidade inicial, novamente, né? E eu apliquei uma força na mesma direção do deslocamento. Aqui o meu deslocamento
está representado por ΔS. O que vai acontecer? Devido à ação dessa força resultante, né, que vai atuar nesse corpo durante um intervalo de tempo, esse corpo vai sofrer uma alteração na velocidade. Então, primeiro vamos considerar que a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então, eu vou considerar que o meu ângulo θ é igual a zero. Quando o meu ângulo θ é igual a zero, eu tenho que o cosseno de zero vale 1. Eu posso escrever que trabalho é igual força vezes deslocamento. É aquela situação do trabalho que nós analisamos lá no vídeo anterior, né? Que quando eu tenho força e deslocamento com o mesmo sentido. Se essa força resultante aplicada provocou uma alteração, né, uma variação de velocidade nesse corpo, eu tenho uma aceleração associada. Então, eu posso escrever o quê? Que força resultante, certo? Pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, reescrevendo essa equação, eu tenho que trabalho é igual massa vezes aceleração vezes o módulo do deslocamento. Continuando meu raciocínio, né, eu posso calcular esse trabalho, né, realizado pela força resultante por essa equação, massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Só que o que eu quero? Eu quero relacionar trabalho com energia cinética. O que eu sei? Que energia cinética é energia associada ao movimento do corpo, associada à velocidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever esse termo A vezes D, utilizando a equação de Torricelli. Então, vamos lá. Certo? Vou pôr uma seta aqui. Pela equação de Torricelli, o que eu sei? Que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o meu deslocamento, né? ΔS. Que aqui eu estou usando D, né? Mas, na verdade, nós sabemos que pode ser um dos dois. ΔS ou D. Posso utilizar as duas notações, né? Na figura, ele usou ΔS e eu usei a definição de trabalho D, mas posso associar as duas variáveis, certo? Então, olha só, o que eu quero? Vou reescrever, então, a equação de Torricelli com D, tá? Olha o termo aqui que eu quero reescrever, A vezes D. Então, eu vou isolar esse termo da equação de Torricelli e vou obter, olha só, vou passar V0 ao quadrado para o outro lado. E o 2 dividindo, né? A vezes D. E vou voltar e vou substituir aqui na equação do trabalho realizado pela força resultante que nós estamos calculando, né? Então, vai ser massa vezes V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2, certo? Esse cálculo aqui, só lembrando, né? Foi um cálculo separado que eu fiz para reescrever esse termo. Agora, basta fazer a distributiva da massa, né, e separar os dois termos da equação, que eu consigo obter o quê? Que o trabalho realizado pela força resultante, aplicado nesse corpo, né, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 é energia cinética, né? Que é a energia associada aí ao movimento de um corpo. Então, eu posso escrever que trabalho é o quê? Energia cinética final, porque está associado com a velocidade final, menos energia cinética inicial. Toda vez que eu tenho uma grandeza final menos inicial, eu escrevo como sendo a variação dessa grandeza, que no caso é a energia cinética. Chegando aí ao teorema da energia cinética, que o trabalho realizado por uma força resultante aplicada em um corpo, né, é igual à variação da energia cinética, ou seja, ele altera a velocidade desse corpo
ao longo, né, do seu deslocamento. Então, eu tenho uma força resultante aplicada num corpo e o trabalho dessa força resultante está associado à variação da energia cinética desse corpo. Ou melhor, a alteração da velocidade, né, a variação da velocidade. Assim, eu finalizo a teoria da aula de hoje e aguardo vocês na aula ao vivo para a gente resolver os exercícios de aplicação dos módulos 31 e 32 juntos e esclarecer possíveis dúvidas. Certo? Até daqui a pouco.